A gente não sabe ser firme e colocar limites sem ser violento. E a gente não aceita que a criança, por natureza, necessita que a gente coloque limites. A gente acha que a criança está fazendo de propósito, está fazendo para incomodar. Então, no fundo, a gente não aceita nossa posição, nosso lugar, nossa tarefa. A gente acha que a criança está fazendo aquilo de propósito para nos provocar, para nos fazer passar trabalho. Então, o que acontece? Duas coisas. Quando a criança precisa de um limite, a gente fala, já bravo com ela, fica bravo com ela, está incomodado com ela. Lá vai você de novo precisar de um limite. De novo eu preciso te falar isso. Na verdade, a criança precisa de limites porque ela não tem a capacidade de ordenar a sua vida. É uma dependência que ela tem. Não é porque ela está querendo te infernizar. Ela não consegue. Eu coloco o limite e ele vai lá e faz de propósito, Ivana. Ele vai lá e faz aquilo errado de novo de propósito. Pois é porque a criança ela precisa de uma orientação em todos os sentidos da sua vida. Todo o seu comportamento, profundamente. Então, por exemplo, uma criança pode ser que ela entendeu que você falou que ela não pode fazer aquilo e ela vai lá e faz do mesmo jeito, sabendo que não pode, porque ela não sentiu segurança no teu limite, ou porque ela precisa chamar a tua atenção, porque não está se sentindo amada, não está se sentindo vista. Então, é bastante complexo até o ponto de uma criança obedecer ou não obedecer a um adulto. Por outro lado, nós não sabemos ser uma autoridade, colocar limites, dar ordem para a vida dos nossos filhos sem ser violentos. Nossa geração é uma geração que está começando a reagir ao autoritarismo, né? Nós não queremos fazer com nossos filhos a mesma coisa que fizeram com a gente. Não queremos ser autoritários com nossos filhos. Então, o que acontece? Como não sabemos colocar limites, ser firmes e ser uma autoridade sem ser violento, a gente liga uma coisa com a outra. Para você falar firme para uma criança, significa você gritar com ela. Para você colocar um limite que ela te obedeça, significa você brigar com ela, ser agressivo com ela, ameaçar ela. Então, não sabemos separar as coisas, porque não tivemos exemplo quando éramos crianças. Ok, a gente tem nossa desculpa. Não tivemos exemplo. Filhos de mães e pais autoritários, entendimos que a autoridade é violenta, é agressiva, ela faz mal para você. Isso está muito profundo na gente. Então, a gente não consegue lidar com nossos filhos e colocar limites e ser uma autoridade porque não quer ser violento com eles. Então, o que a gente faz? Vai para o outro lado. Então, o que acontece? Nossa geração, a gente tem, por medo ou por uma reação ao autoritarismo, não queremos repetir com nossos filhos a mesma violência que nossa mãe e nosso pai exerceu conosco. Para não repetir a mesma coisa, a gente quer fazer diferente e faz o quê? Vai para o outro extremo, como tudo. Você queima a mão e você coloca a mão longe do fogo. Vai para o outro extremo, é uma reação a uma ferida. Você se apaixona e o cara larga você no meio da paixão, te pega desprevenida e te larga, e o que você faz? Se fecha. Se fecha e depois tem muita dificuldade em voltar a confiar. Sempre uma situação de maltrato, de violência, uma experiência negativa vai fazer com que a gente vai para o outro extremo. A nossa geração, ela mora no outro extremo. Ela mora no outro extremo. A frase é a seguinte: eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Se a minha mãe não me escutava, eu vou escutar tudo que meu filho falar. Se a minha mãe não considerava a minha opinião, eu vou considerar toda a opinião do meu filho assim, eu vou colocar a opinião do meu filho lá em cima. Se a minha mãe não me respeitava, eu vou respeitar o meu filho, tudo o que ele falar, o que ele sentir, o que ele pensar, eu vou respeitar assim, extremamente o meu filho. Se a minha mãe ficava impondo as coisas, eu vou perguntar para o meu filho, vou dar opções para ele poder escolher, eu vou dar a voz para ele poder decidir, para ele poder escolher. Se a minha mãe falava assim, tipo, você tem que fazer porque eu falei, pronto, acabou, então para o meu filho eu vou explicar todo por que eu faço, para ele entender, para ele se sentir ouvido, para ele poder opinar. Então eu vou negociar com ele, vou fazer combinados com meu filho, como um sinal de respeito. Mas na verdade é uma atitude que nós estamos tendo que parte da reação de uma dor, de uma ferida. Não é o equilíbrio, porque uma criança, ela não precisa estar discutindo com a mãe, com o pai sobre a educação dela. Uma criança precisa estar ocupada, se desenvolvendo, brincando, conversando com seus colegas, discutindo com seus amigos. Uma criança precisa ter mãe e pai que estão conduzindo a vida dele, para ele poder relaxar e ser apenas uma criança, se dedicar a aprender, a se desenvolver. Ele não deveria estar sendo o copiloto da sua própria educação.
Imagina que você é o piloto, tá? Da educação do teu filho. Você não deveria convidar o teu filho a sentar do teu lado a discutir. Vamos para a direita, vamos para a esquerda, apertamos o freio? Será que já está na hora de acelerar? O que você acha? Viramos a curva? Ultrapassamos aquele carro? Ele não é o lugar dele é ser o passageiro e ficar curtindo a viagem, aprendendo com a viagem, se distraindo na paisagem, comendo alguma coisa, escutando uma música, podendo relaxar de que a mãe e o pai estão guiando ele. Os nossos filhos, eles deveriam passar toda a preparação, todo o primeiro período de aprendizagem, que é a infância, eles deveriam ser passageiros, não deveriam ser copilotos, nem muito menos pilotos. O que acontece hoje em dia é que somos mães e pais que deveríamos ser pilotos e copilotos. Você deveria discutir com teu marido sobre as coisas que vocês vão definir, se teu filho pode, se não pode, decisões importantes para o rumbo da vida dele. Com ele você deveria discutir. E o que está acontecendo é que a gente está colocando os nossos filhos de copiloto, discutindo com ele. E às vezes até de piloto. Tem criança que manda na mãe, manda a mãe calar a boca, manda a mãe sair. Uma criança, ela não tem a capacidade de pilotar absolutamente nada mais do que uma brincadeira. Uma brincadeira não tem compromissos, não tem consequências. É uma brincadeira de criança. Então, o que está acontecendo é que a nossa geração está confundida. Não estamos ocupando o nosso papel de piloto e copiloto, de conduzir a infância e a vida dos nossos filhos e assumir com isso a responsabilidade de tomar decisões e ordenar a vida do nosso filho. Tem que fazer isso nessa hora, fazer aquilo nessa outra hora. Isso que você não gosta mesmo assim vai precisar fazer. Por quê? Porque eu estou cuidando de você. Eu sei que você precisa fazer isso. O que a nossa geração está fazendo como um sinal de respeito é colocar os filhos no mesmo nível. Somos iguais. E não somos iguais. Você nasceu muito antes que teu filho. Você é muito mais sabido no que se trata de experiência de vida. Você sabe atravessar uma rua, você sabe fazer dinheiro, você sabe ter responsabilidades, você sabe cuidar dos teus dentes, você sabe tomar decisões, você sabe e você pode. E é o teu lugar, porque você é adulto. A criança não. Ela não sabe decidir qual é a hora certa de colocar um casaco até certa idade. Ela não sabe decidir quando tomar banho e qual é o melhor momento do dia para tomar banho. Ela não sabe cuidar dos seus dentes. Ela não sabe assumir a responsabilidade da escola sozinho por inteiro. Ela não está preparada ainda. Ela não consegue nem assumir a responsabilidade dos brinquedos que são dele. Ela não está preparada ainda. Então, é um grande erro que a gente faz, e eu expliquei muito bem por que isso acontece com a gente, nossa geração. Nossa geração é o fruto de um impacto de mau uso de poder. Nós temos feridas, estamos doídos. Queremos oferecer para nosso filho tudo aquilo que não tivemos, só que nosso filho não precisa o que a gente não teve. O nosso filho precisa algo equilibrado, feito e pensado e preparado para ele. Só que nós estamos uma geração que estamos mais focados no que é importante para nossa criança ferida, para nossa dor, mais do que é importante para nosso filho. Somos uma geração quase que incapaz de poder colocar a criança como prioridade, de verdade. Quando eu falo isso, eu não falo em deixar o melhor lugar para o teu filho e dar o melhor sorvete. Não é só isso. Isso é mínimo. Como prioridade em todos, assim, num sentido profundo, de oferecer para teu filho aquilo que ele precisa e não o que você queria oferecer para teu filho para não magoar a tua criança ferida. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Olha que frase. Parece uma frase generosa, mas não é. É uma frase muito autocentrada. O teu filho não precisa o que você não teve. O teu filho precisa o que ele precisa. Na época dele, na história dele, com a família dele, sendo ele. Ele não é a oportunidade de você curar as tuas feridas da infância. Ele não deveria de ser essa oportunidade. A gente deveria pegar nas nossas feridas da infância e nos oferecer a nós mesmos tudo aquilo que não tivemos e que sentimos falta. Ofereça isso para você agora. Tudo aquilo que você não teve e que você ainda sente falta, que ainda dói em você, ofereça isso para você agora. O lugar de cura, o lugar correto é oferecer para você, não para teu filho. A gente tem uma geração de crianças mimadas, de crianças que têm excesso, que têm uma facilidade para tudo, que não conseguem nem desejar uma coisa que no outro dia está na mão delas, que passam o mínimo esforço possível porque a mãe resolve, faz, facilita, porque a mãe quer ver o seu filho feliz, mas na verdade, no fundo, isso não é equilibrado para a criança. O que os nossos filhos precisam é uma mãe e um pai maturos o suficiente para assegurar todo o processo de desenvolvimento emocional, físico, intelectual da criança, capazes de dar conta de acompanhar eles nesse processo. Então, estamos educando os nossos filhos baseadas na nossa cura, da nossa dor.
e não está sendo uma educação que acompanha a necessidade real dos tempos de hoje. O que é necessário hoje são seres humanos seguros, capazes, competentes, criativos, fortes, empoderados, que vão atrás, que sabem cair e levantar. Não é você abaixada discutindo com teu filho sobre a educação dele e discutindo de igual para igual e dando todas as opções e fazendo combinados e conversando e convencendo e concordando que está educando esse ser que é necessário para hoje. As crianças precisam ter flexibilidade, elas precisam ser adaptáveis, elas precisam ser empoderadas, fortes e flexíveis ao mesmo tempo. Elas precisam ser criativas, para elas poderem se diferenciar no meio de tanto caos. Elas precisam ter, se diz, anticorpos, defesas para as coisas da vida. Hoje em dia temos adolescentes que não têm tolerância, intolerantes a 1000 coisas. Temos adolescentes que têm um ataque de pânico porque alguém falou que o nariz dele é feio, ou porque alguém chamou de gordo, ou porque alguém chamou de cabelo ruim. Ataques de pânico. São seres humanos incapazes de lidar com, incapazes de socializar, incapazes de lidar com situações normais, comuns, que acontecem na vida. O que a criança precisa de verdade não é que você mime, facilite, apoie, coloque ela contra todo mundo, vitimize, não é isso que ela precisa de verdade. Então você precisa sim colocar limites para o teu filho, dizer o que ele pode, o que ele não pode, e não está em discussão isso. Não está em discussão com a criança nem com ninguém. Esse é teu lugar. Quando você aceita o teu lugar de autoridade, você para de brigar com esse teu lugar de autoridade e para de compartilhar e de dar opções, sabe? E de dar espaço para teu filho discutir com você mesmo sobre as coisas que você sabe que ele precisa fazer. Você libera a criança de ocupar um lugar que não é dele e que por ser um lugar que não é dele, por ele não estar preparado ainda para ocupar esse lugar, é violento colocar a criança ali. É violento para ele, é violento para todo mundo. Você tem uma criança que fica chata, discutindo por tudo, para tudo tem uma opinião, tudo ele tem que saber, tudo ele tem que concordar. Ele não consegue simplesmente te obedecer porque confia em você, não porque entende. Mesmo não concordando com o que você está falando, ele te obedece porque confia a vida dele a você, está entregue a você. Nós somos os responsáveis de dar uma estrutura na vida do desestruturado que é a criança que acabou de nascer. Ela não tem estrutura. Se solta um bebê de 2 anos, ele é capaz de qualquer coisa, ele não tem estrutura. A estrutura dele somos nós. É nossa função também começar a deixar espaço e ir deixando espaço para que nossos filhos vão desenvolvendo a sua própria estrutura. E aí é onde muitas mães e pais não querem também. Não, eu faço tudo para o meu filho, ele já vai ter tempo de fazer as coisas por ele. Quando ele morar sozinho, ele vai ter que assumir muita responsabilidade. Não, ele precisa assumir agora. Ir assumindo aos poucos agora. Quando você facilita toda a vida do teu filho, faz tudo para ele não ter esforço, ele só vai para a escola, estuda e mais nada, você cria dependência. Você garante que esse filho vai precisar de você. Tem mais que sentem orgulho até disso. Nossa, meu filho mudou de casa, casou, foi morar com a mulher dele, mas ele me liga para saber, mãe, como é que eu faço para passar um ferro na minha camisa? Se orgulha disso, ele precisa de mim ainda. Meu filho não passa uma semana sem me visitar porque ele morre de saudade de mim. Então, adolescente, que ele tem esse impulso de ser livre, ele se revolta com você quando ele percebe que você não deixa ele ser livre, você não deixou. Você faz tudo para fazer o teu filho feliz, para que ele não passe trabalho, porque, coitadinho, você sobreprotege teu filho, você dá papinha na mão, o teu filho se volta contra você. E isso não é algo racional, isso é algo que está dentro do ser humano. Para ele poder viver essa liberdade, ele precisa de ser responsável. E ele não sabe ser responsável por nada, porque sempre a responsável foi você. Então, o que adolescente sente? Raiva. Ele não sabe por que ele sente raiva, mas ele olha para você e ele está bravo com você. Ele exige, não agradece, exige e coloca toda a frustração em cima de você. Esse é um sinal de que você está passando do limite. Você está fazendo pela criança mais do que você deveria fazer. A criança exige, reclama de tudo, não tem gratidão. Você reconheceu esse comportamento. Meu filho só me cobra, reclama, ele tem uma irritação profunda comigo, ele não sente gratidão por mim. E agora? O que eu faço? Então, observe, não saia fazendo nada loucamente. Primeiro, se dê 1 dia, 2 dias, 3 dias para você observar todas as coisas que você faz pelo teu filho que ele já poderia fazer por si só. É um trabalho de auto-observação. Você não está ali observando para criticar o teu filho. Olha só, eu que tenho que arrumar o quarto dele porque ele não arruma. Não. Você arruma o quarto dele porque você não está se dedicando a educar o teu filho. O problema não é a criança.
Então, primeiro observe e vai escrevendo todas as coisas que você faz pelo teu filho, que você percebeu, porque você está observando, e ele já poderia fazer por si só. Você carrega a mochila dele até o carro, você amarra o sapato, você escova o dente dele. Então, faz uma lista primeiro. E aí você vai fazer o quê? A cada semana, você vai entregar para essa criança, dependendo da idade. Se for criança até 5, 6 anos de idade, entrega uma coisinha nova, uma tarefa nova por semana. Já é suficiente. Ou uma tarefa a cada 2 semanas. Vê aí a reação do teu filho, para ele poder ir assumindo as tarefas devagarinho. Se teu filho for maior de 5, uma por semana. Se teu filho tiver 15 anos de idade, entrega 2 tarefinhas novas por semana, uma a cada 3 dias. Vai delegando, vai entregando as tarefas novas. Não, você não vai sentar com teu filho com uma lista enorme de coisas para fazer e vai falar assim, ó, toma, eu não deleguei nada até agora porque não sabia. Agora que eu sei, toma, isso tudo é responsabilidade tua, porque a criança vai levar um susto e vai sentir um peso enorme. Então não é assim, você vai entregar, observa o teu filho, vai entregando uma tarefinha. Olha, filho, a partir de agora, o lanche da manhã você faz. E espera que a criança crie essa rotina. E depois, olha, filho, a partir de agora, a comida do cachorro você que dá. Olha, filho, a partir de agora, depois que você toma banho, você precisa passar um pano aqui, deixar o banheiro sequinho. Tá aqui o pano, você vai dar todo o contorno, né? Tá aqui o pano, tá aqui o rodo, é assim que você faz. Eu te mostro a primeira vez como é que você faz. Se você precisar ajuda na segunda vez também, e na terceira você já faz sozinho. É com cuidado para você não é uma vingança com teu filho. Ah, descobri que ele não é responsável, agora vou entregar tudo para ele. Não, na verdade você vai recuperar algo que foi um erro nosso, né? De não ter feito da forma quando o teu filho já estava pronto para assumir aquela tarefa. Então você vai delegando, vai entregando essas tarefas aos pouquinhos. Na medida em que você vai entregando tarefas, a criança vai criando essa estrutura de autorresponsabilidade, de saber ser responsável por alguma coisa e vai começando a mudar a forma que ele enxerga para você também. Porque quando a criança assume de verdade que a responsabilidade é dele, o dia em que você lavar o copo dele, ele vai te agradecer. Obrigada, mãe, você lavou meu copo. Obrigada, mãe, você colocou comida no cachorro. É muito louco. É muito bonito também. Porque eles reconhecem, olha, minha mãe está me ajudando. Minha mãe não me deve algo. Ela está me ajudando, ela está contribuindo comigo. Beijo, beijo. Até amanhã, meninas.